Valeu. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o 6º dia de conflito entre Israel e o Irã já começou com novos bombardeios, ameaças iranianas em TV aberta e uma possível entrada dos Estados Unidos na guerra. Vamos ver. Quase uma semana já se passou e o conflito entre Israel e Irã segue sem aparentar uma possível trégua. Os números de vítimas continuam a subir a cada novo dia, mas as duas nações deixam claro que continuarão firmes em seus ideais. Neste 6º dia de guerra, porém, um novo adversário para o Irã pode mudar o rumo do conflito. Isso porque Donald Trump declarou em sua rede social que os Estados Unidos, que historicamente sempre foi o maior aliado de Israel, não tem a intenção de eliminar o Ayatollah Ali Khamenei. Não por agora. Ali Khamenei é o líder supremo do Irã e Trump afirmou que sabe muito bem onde ele está escondido, mas sugeriu que, ao invés de atacá-lo, que o iraniano se renda. Em resposta ao presidente americano, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Bagaei, afirmou que qualquer intervenção dos Estados Unidos no conflito terá consequências severas aos americanos. O mundo segue de olhos bem abertos a este 6º dia de guerra, pois qualquer decisão pode ter um impacto definitivo para todas as nações. Olha, vamos mudar de assunto agora para falar de saúde com alerta. Uma pesquisa revelou que os transtornos alimentares são mais comuns nas mulheres do que nos homens. E essa relação foi feita principalmente em mulheres que têm a chamada síndrome do ovário policístico. Vamos ver. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que os transtornos alimentares afetam mais as mulheres do que os homens. O transtorno alimentar é uma doença que faz com que a pessoa altere a percepção do que é comida e como ela ingere esse alimento. Entre os tipos de transtorno alimentar, existe a compulsão alimentar, que é quando a pessoa se alimenta de forma desenfreada de grandes quantidades de comida em um curto período, tendo dificuldade em parar de comer ao se sentir saciada. A bulimia, que se caracteriza por episódios de consumo excessivo de alimentos, seguida por um comportamento compensatório, em virtude da culpa e do medo de ganhar peso, de indução de vômitos ou diarreia. E a anorexia, que é uma busca pelo emagrecimento de forma rápida e a restrição do consumo de alimentos, que resultam em um peso corporal significativamente baixo. Essa prática é muito comum em mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, conhecida como SOP, uma condição comum que afeta cerca de 1 em cada 8 mulheres em idade fértil e que causa um desequilíbrio hormonal que leva a sintomas como crescimento excessivo de pelos, menstruação irregular, acne e dificuldade para engravidar. O Jornal Científico de Oxford fez uma pesquisa com dados de quase 29 mil mulheres de 9 países diferentes, que mostra a relação da doença com o aumento do risco de desenvolver qualquer tipo de transtorno alimentar. As constantes mudanças corporais que mulheres com SOP enfrentam pode dificultar o processo para se recuperarem dos transtornos alimentares. Isso porque os profissionais da saúde sempre recomendam modificações de estilo de vida que incluem atividade física, dieta saudável e modificações de comportamento. Vamos agora fazer um giro pelo país com os nossos repórteres para saber o que é notícia nesta quarta-feira. E olha só, um grupo de crianças precisou subir em cima de um carro para fugir de um ataque de um cachorro. Esse cachorro, um pitbull, ele fugiu porque o portão da casa onde ele mora estava aberto, estava com problemas. E uma adolescente de 15 anos foi mordida, mas felizmente ela está em casa e se recupera bem. O Fernando Jesus vai trazer os detalhes agora.
As crianças precisaram subir em um carro para se protegerem do ataque do cachorro. O caso aconteceu em Jaboticabal, interior de São Paulo. O animal fugiu de casa e conseguiu morder uma das crianças. Vamos ver agora as imagens assustadoras. No vídeo gravado por uma câmera de segurança, podemos ver o desespero das crianças fugindo do pitbull. É possível, inclusive, escutar os gritos delas. O grupo estava brincando na rua quando o animal começou a persegui-las. Eles largam as bicicletas no meio da rua e desesperadamente conseguem subir no teto de um carro que estava estacionado. E mesmo assim, o animal não desiste e continua tentando morder as crianças. Depois de muita insistência, o cão consegue subir pelo capô do veículo, que é o lado mais baixo. As crianças descem e fogem para as casas vizinhas. E o teto do carro fica todo amassado. A criança mordida é uma adolescente de 15 anos de idade e, apesar do susto, ela não se feriu gravemente e já está se recuperando em casa. Olha, esse caso causou, muita indignação por isso. Nós vamos dar um tempo no nosso giro para falar mais sobre isso. E esse é o assunto, inclusive, da nossa entrevista de hoje. Para isso, nós vamos contar com a participação de 3 convidados. A nossa primeira convidada é a Camila Silva, ela que é mãe da menina que foi mordida pelo pitbull. Boa tarde, Camila, seja muito bem-vinda. E a gente também ficou indignado com esse caso junto com você, Camila. Boa tarde, pessoal. Realmente, assim, foi um caso bem intrigante, Porque até o momento, quando eu fui buscá-la, eu não achei que as imagens iam ser tão fortes assim. Correto. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Impactante. A gente vai falar mais sobre isso, porque o nosso segundo convidado é o Anderson Brizola, ele que é adestrador de cães e um conhecedor do assunto. Anderson, grande prazer tê-lo aqui também. Boa tarde. Muito prazer. Correto. E o nosso terceiro convidado é o doutor Leandro Petralha, ele que é advogado especialista em direito animal e também vai poder fazer outra abordagem em relação a esse assunto, uma abordagem legal. Doutor, seja bem-vindo, grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, Kleber, prazer a todos, muito obrigado. Bom, vamos começar então, voltar a falar com a Camila, Camila, eu peço então para você contar em detalhes o que aconteceu naquele dia e também atualizar as notícias sobre o estado de saúde da sua filha, como ela está nesse momento, por favor. Então, no domingo, na verdade a Letícia já tinha dormido na casa da prima, na noite anterior. E aconteceu tudo em frente à casa da tia dela. No domingo, ela me ligou falando, que ela não queria vir embora, que ela queria brincar de bicicleta. A minha outra filha, que também estava presente no momento, também queria ir até lá. Quando foi umas 2h30 da tarde, eu levei a Bia, deixei lá, mas estavam pressentindo. Eu falei, não fica na rua, porque eu não confio em rua. Não, mãe, a gente vai brincar, depois eu te ligo. Tudo bem. Só que a minha irmã mora um bairro à frente da onde aconteceu tudo isso. Então, eu não voltei para minha casa, que eu moro um pouco longe. Quando foi por volta de umas 3h30, a Letícia me mandou uma mensagem. Mãe, fui mordida, a gente foi atacada por um pitbull. Só que assim, eu sou uma mãe que eu brinco muito com as minhas filhas. Então assim, eu falei, foi nada demais. Só que a minha outra filha ligou, falou, mãe, a Letícia tá sangrando, tem como você me buscar? A gente foi atacar. Aí foi quando eu vi que realmente a situação era realmente verdadeira. Então assim, deu 5 minutos, eu já tava lá buscando ela. Ela entrou no carro, mãe, fui mordida. Assim que eu virei a esquina, eu já vi o tutor do cachorro guardando ele. E eu fui conversar com ele. No primeiro momento, ele foi até meio ignorante. Moça, não sei o que. Eu falei assim, ou a gente vai conversar ou eu vou chamar a polícia. Porque realmente ela levou uma mordida e eu preciso só saber se ele tá vacinado. Que é uma coisa assim que eu preciso saber. Não, mas não tá em dia, que tá tudo certo. Eu falei, não, mas eu quero a carteira de vacinação. Ele falou, vou pegar seu telefone e assim que eu achar eu te mando. Aí então eu vim até minha casa, falei pra ela trocar de roupa pra eu levar ela no hospital. Só que assim que ela baixou o short, tinha uma perfuração em cima, porque conforme ele foi pegar, ele perfurou em cima e
querendo ou não, assim, também pegou um pouco embaixo da perna, da perna não, da nádega. Aí cheguei lá, né, no hospital, o médico passou antibiótico, falou que eu poderia aguardar 10 dias, né, para ver como é a situação do cachorro, tudo. Ele não queria nem ver a carteira de vacinação e para eles falou que não tem nada a ver, né, o importante é saber se o cachorro estava bem ou não. Aí viemos embora, tudo. Foi quando a minha ex-cunhada me mandou as filmagens. Chegando aqui, assim, eu parei, a hora que eu vi a filmagem, assim, que eu parei para analisar, eu falei, poderia ter acontecido coisa pior. Por quê? A Letícia, todo mundo vê aí no vídeo, que assim que o cachorro sobe em cima, ela e a Bia descem do outro lado. E ela sai correndo. Conforme ela sai correndo, automaticamente ele já vai atrás dela. E é onde ele pega ela. Só que ele só não derrubou ela porque o rapaz estava lavando o carro, tudo, acabou jogando água nele que ele voltou. Só que assim, as crianças estão mais apavoradas porque nesse dia tinha muita gente na rua. Muita mesmo. Pessoal lavando o carro, tendo festa na esquina, não tinha só elas de criança na rua, tinha pessoas menores. E então assim, eles gritavam muito por socorro. Socorro, socorro, vai pegar a gente, vai pegar a gente. E assim, ele quer brincar. Não, gente, ele não queria brincar, ele queria pegar. Então foi uma situação assim, bem assustante. A Letícia, ela tá com medo, né? Inclusive, ela até chorou ontem, porque ela ficou com medo do cachorro, né, ter alguma coisa. Então, hoje eu já levei ela para fazer a vacina, né, da raiva. E estamos aí agora aguardando, né? Porque, assim, eu fiquei sabendo que não foi o primeiro ataque desse cachorro. Ele atacou um cachorrinho que é vizinho, atacou uma senhora. Então, assim, o pessoal ali aproveitou que o vídeo, né, visualizou, né, aí, e começaram a fazer denúncia. Então, assim, um cachorro realmente que é um cachorro preocupante. E ele não é filhote mais. A vacinação dele, a última foi em 2022. Então, assim, tá bem desatualizada a vacinação dele. Nossa, Camila, só de assistir o vídeo já dá desespero. Então a gente vai repercutir agora a sua fala com os nossos dois especialistas. Primeiro, eu vou perguntar para o Anderson. Anderson, todo mundo que assiste imagina, né? E se fosse eu? Por isso é importante um especialista como você orientar. Quando você se deparar com uma situação como essa, por exemplo, um pitbull solto vindo na sua direção, o que fazer? Ou em uma segunda hipótese, quando você vê um pitbull atacando uma pessoa, por exemplo, uma criança, o que fazer para tirar ele, a presa dele ali da vítima? Então, eu queria que você aproveitasse esse caso e orientasse as pessoas, por favor. Tá, vamos lá. Vamos por parte. Primeira pergunta sua. Então, nesse caso, as crianças fizeram corretamente. Elas subiram em cima do carro, ele estava longe, elas conseguiram subir no carro e ele não conseguiu pegar. Depois você vê que ele consegue subir nesse carro. Aí ela seria que, de qualquer maneira, se desvencilhar, né? Mas o normal é quando um cachorro vem pra gente, se eu não tenho como sair dele, eu me imobilizar. Porque quando eu me imobilizo, o cão, normalmente 90% dos cães, eles vão parar e não vão morder, tá? Então, nesse caso aí, é lógico que quando a pessoa se movimenta e gritaria tudo, é lógico que estimula muito mais esse cão, por isso que ele vai cada vez querer atacar mais, porque ele fica muito estimulado. Que nem eu tô vendo nas filmagens aqui, tá? Então, a primeira coisa, tentar se desvencilhar. Não conseguiu se mobilizar. Eu sei que é muito difícil numa hora de estresse, né? Você fazer isso, você ficar parado quando o cão tá querendo te atacar. Tá? Mas normalmente quando fica imobilizado, procura proteger as partes íntimas, tal. Se por acaso, Deus me vê, o cachorro morder, você cair no chão, procurar esconder seu rosto, procurar as partes pescoço, rosto, tá bom? E dá o braço mais fraco para a pessoa, geralmente, para o cão, né? Dá o braço mais fraco e tentar asfixiar esse cão com outro braço. Isso é uma situação, tá? Segunda hipótese, as pessoas estão querendo ver a situação e o cão tá ali
mordendo a pessoa. O normal das pessoas é fazer o quê? É querer bater nesse cão, para ele soltar. E é lógico que depende do cão, se ele for um cão alfa, um cão dominante, quanto mais eu bater nele ou gritar, eu vou estimular mais esse cão. Você pega pitbulls, rottweilers, pastores, cães de porte grande em geral, tá? Então, se eu pegar e bater nesse cão, vai ser pior, tá? O ideal é fazer, tá sem camisa, tá com uma camisa só, enrola no pescoço do cachorro, faz asfixia nele, tá? Ou a guia, pega uma guia, que nem o rapaz estava com a mangueira, se não tiver, ele jogou água, deu sorte que esse cão, ele foi embora. Mas tem cães que não soltam. Então o que eu tenho que fazer? Pega a mangueira, enrola no pescoço do cachorro e asfixia ele, tá? Então essa é a maneira de soltar esse cão. Porque do contrário, é lógico que quanto mais eu bater, mais ele vai ficar nervoso e mais ele vai querer morder, tá bom? Correto. Excelente porque ele orientação. foca, ele fica cegueta e ele foca só naquela situação. O grande desafio, né, é ter sangue frio naquele momento, como você falou. Então, vamos abordar isso agora pela questão legal. Como a gente viu, doutor Leandro, parece que o dono não mostrou grande responsabilidade e grande comprometimento. O que pode acontecer com o proprietário de um cão, principalmente pitbull, mesmo ele alegando que o cão fugiu, que não foi ali, foi além da vontade dele. O que pode acontecer? Isso ameniza alguma coisa, o fato do cão ter fugido? Então, Kleber, não ameniza, porque o tutor ele é responsável pela rota de fuga do animal. Então, ele responde, o que o Código Civil fala? Todo dano causado por um animal, o tutor ou detentor responde por ele. Só não responde na culpa exclusiva da vítima, vamos supor que alguém entre no imóvel dele, ou na força maior, que não é o caso. Então, o fato do animal ter fugido só reforça que ele tinha um animal com condições de fuga, com rota de fuga, e ele mesmo não tomou as cautelas que essa rota de fuga não fosse acessada pelo animal. Então, o fato de ter fugido fora da vigilância não ameniza a responsabilidade. A responsabilidade, Kleber, ela sempre tem 3 esferas de responsabilidade no direito, qualquer ato, né? A esfera civil, a criminal e a administrativa. Nesse caso em específico, na esfera civil, ele vai ter que custear todos os danos causados, né, pelo ataque do animal, e aí vai desde a questão material de medicamentos, reparação, né, da menina, moral, eventualmente, de algum trauma, alguma questão, alguma fobia que possa desencadear, e danos cessantes. No caso de uma criança que não trabalha, isso é um pouco mais difícil, mas se fosse um trabalhador que acaba se afastando do trabalho e tendo prejuízo, aquilo que ele deixou de ganhar. E também danos indiretos, no caso aí as crianças sobem no veículo, danificam o veículo num estado de necessidade para salvar a vida, e o tutor também responde por esse dano causado pelo animal. Fora isso, na esfera criminal, ele pode responder por uma contravenção da falha na guarda de animal, né? E administrativamente / criminal, não tão neste caso, poderia se discutir até a perda da guarda do animal. A perda da guarda ela é disciplinada mais em caso de maus tratos, tá? Mas, enfim, poderia até se ventilar essa ideia justamente pela falha na guarda do animal. Correto. Nós estamos acabando o tempo da entrevista, mas eu queria fazer uma pergunta objetiva para os 3 e, aliás, bastante polêmica. Primeiro, pelo lado da vítima. Você, Camila, você acha que esse cão deveria ser proibido, a criação dele deveria ser proibida? Olha, eu acho assim, para você ter um cachorro desse porte, você tem que ter uma responsabilidade, né, muito forte, porque é um cachorro que não é para qualquer um. E assim, eu acho que tem que realmente, eu acho que não como posso falar assim, tem que proibir, porque o pitbull é uma raça que ele pode matar. Eu já conheci casos assim que a própria gente da família já chegou a atacar. Correto. Correto. E agora, então, para o nosso adestrador, claro, um especialista também no comportamento do animal. E essa polêmica já existe de algum tempo. Você acha que deveria proibir a criação ou pelo menos restringir para algumas pessoas? Qual a sua avaliação como profissional? Tá, então, proibir não, tá? Porque toda a criação depende muito do dono, do tutor, tá? Isso daí pode ser um pitbull, podia ser o outro cão rottweiler, um vira-lata. Se a pessoa não cuidar bem dele, é lógico que ele vai dar problema. Então, no caso do pitbull, eu restringiria, tá? O que acontece? Muitas vezes as pessoas pegam pitbulls, eu tenho um pitbull, um exemplo, e você tem um pitbull. Vamos cruzar e vamos vender os filhotes? Vamos ganhar um dinheiro nisso? E fazem isso, sem pegar e...
tivemos uma pequena falha aí no áudio, então vou perguntar para o doutor. Doutor, você acha que deveria ter uma restrição ou até uma proibição total, por favor? Eu acredito, eu estou na linha do Anderson, eu acredito que restringir ou proibir a raça, ela não vai resolver, porque tem outras raças também de potencial lesivo forte que poderiam causar infortúnio. A gente já viu até ataques de Golden, por exemplo. Eu acho que o caminho seria, por exemplo, em raças de potencial lesivo, como já tem na legislação, que é proibir reprodução ou uso de focinheira, mas eu acho que poderiam forçar um pouquinho mais no treino, no adestramento obrigatório para algumas raças. Aí sim, eu acho que a gente eliminaria alguns riscos, sim. E eu quero agradecer muitíssimo a participação dos nossos 3 convidados, né? Primeiro a Camila. Camila, a gente, por um lado, a gente ficou horrorizado, mas por outro, fica feliz porque sabe que essa situação podia ter sido bem pior. Também o Anderson, que mostrou grande conhecimento do assunto e agregou muito a essa conversa. E, por fim, o doutor Leandro, que entrou aí com a parte jurídica, com embasamento legal. Muito obrigado aos 3 por essa entrevista tão edificante. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer aquele nosso giro de repórteres, né? Continuar o giro de repórteres pelo país. Olha só, uma idosa e o cão dela foram arrastados por criminosos em uma moto durante um assalto no Rio de Janeiro. Quem vai contar os detalhes dessa história e também mostrar as imagens é o Anderson Nascimento. Vamos conferir. Uma idosa foi arrastada por uma moto durante um assalto no Flamengo, na zona sul do Rio. Imagens de câmeras de segurança mostram que a mulher foi abordada enquanto estava passeando com 2 cachorros perto do Castelinho. Os criminosos invadiram a calçada de moto e roubaram a vítima, que foi puxada pelo homem que estava na garupa. A polícia militar afirma que não foi chamada, mas reforçou o patrulhamento na região assim que soube do caso pelas redes sociais. A PM disse ainda que está analisando as imagens para tentar identificar os criminosos. A Polícia Civil disse que o caso não foi registrado, mas orienta a vítima a procurar uma delegacia ou fazer um registro online para que seja investigado. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da mulher. E ainda falando de cães, olha só essa outra história. Uma família do Rio Grande do Sul, ela foi surpreendida durante a noite por um barulho no telhado da casa. E depois de um grande susto, eles descobriram que, na verdade, um cachorro estava no forro da residência. A Kátia Fantin vai contar essa história. Pois é, um resgate inusitado mobilizou o Corpo de Bombeiros de Marau, no norte aqui do estado, durante a madrugada desta terça-feira. Um cachorro de aproximadamente 30 quilos precisou ser retirado do forro de uma casa. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o cachorro Caramelo, que acabou cedendo parte do telhado e do forro por causa do peso. E o barulho assustou a moradora da residência. A operação de resgate durou cerca de 20 minutos. Ainda não se sabe como o cachorro foi parar ali, mas a principal suspeita é de que ele tenha vindo pela casa de um vizinho. Felizmente, o cão não teve ferimentos e foi devolvido ao tutor logo após esse resgate. Por causa da chuva, o forro dessa casa precisou ser coberto com uma lona e os reparos eles foram feitos logo pela manhã. Como o gaúcho fala, esse foi um baita susto, mas ainda bem que teve um final feliz. Ainda bem mesmo. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, boa tarde, seja bem-vindo, Caio. E, Caio, um dos grandes favoritos no Mundial de Clubes, ou na Copa do Mundo de Clubes, estreou hoje e com vitória, né? Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Manchester City estreou na Copa do Mundo de Clubes com vitória e batendo recorde. Os ingleses venceram o Wydad Casablanca por 2-0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O primeiro gol da partida foi marcado por Phil Foden, com 1 minuto e 52 segundos de jogo, ou seja, o gol mais rápido da competição até aqui. Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, Jeremy Doku aumentou a vantagem e fechou o placar. Com a bola, o time do Manchester City dominou as ações e acabou relaxando um pouco, o que permitiu ainda no primeiro tempo 2 chegadas dos marroquinos, que assustaram e fizeram aí o goleiro Ederson, trabalhar. No segundo tempo, o City controlou a partida e não foi incomodado em nenhum momento.
Pep Guardiola promoveu as estreias do meio-campista holandês Thierry Reinders, ex-Milan, e do meio francês Ryan Cherki, ex-Lyon, que começaram como titular. Além deles, entre os 11 titulares estavam os brasileiros Vitor Reis e Savinho. Com a vitória, o Manchester City assumiu momentaneamente a liderança do Grupo G com 3 pontos. Al Ain e Juventus se enfrentam ainda nesta quarta e podem roubar a posição dos ingleses, Kleber. Legal, Caio. E olha só, daqui a pouco, né, às 16 horas, o maior campeão europeu e talvez o time mais badalado da Copa do Mundo vai entrar em campo, né, Caio? Isso mesmo, Kleber. Bom, chegou a vez do Real Madrid finalmente estrear na competição, mas o adversário não é qualquer um. O Al Hilal é hoje o maior campeão do seu continente, com 70 títulos continentais. Vamos ver. O Real Madrid, maior campeão da Europa e do Mundial de Clubes no antigo formato, enfrenta nesta quarta-feira o maior vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, o Al Hilal. O jogo acontece no Hard Rock Stadium, lá em Miami. Os espanhóis chegam na Copa do Mundo de Clubes com novidades. O ex-jogador e agora técnico Xabi Alonso comanda a equipe pela primeira vez depois da saída de Carlo Ancelotti e deve contar com o lateral direito inglês Alexander-Arnold, o zagueiro da seleção espanhola Dean Huijsen, que atuava no Bournemouth da Inglaterra, e claro, Vini Júnior como grande atração no ataque da equipe. Mas, por outro lado, Xabi Alonso pode ter um grande desfalque. O francês Mbappé teve febre durante a semana e é dúvida para a partida. Pelo lado dos árabes, também terá uma grande estreia. O italiano Simone Inzaghi, atual vice-campeão da Champions com a Inter de Milão, assumiu a equipe neste mês e fará seu primeiro jogo na beira do gramado. Para a estreia, o italiano não poderá contar com o artilheiro da equipe. O sérvio Aleksandar Mitrovic sentiu dores musculares durante os treinos e está fora da partida contra o Real. As duas equipes já se enfrentaram recentemente, lá em 2023, pelo antigo formato do Mundial de Clubes. A partida terminou com a vitória dos espanhóis por 5-3 na ocasião. Olha, Caio, falando um pouco dos brasileiros na Copa do Mundo, nós fomos bem na primeira rodada, já que não perdemos nenhuma, 2 vitórias e 2 empates. E na sua opinião, qual foi o melhor time brasileiro na primeira rodada da Copa do Mundo? Eu acredito que o Flamengo dominou do começo ao fim, venceu bem. Botafogo também venceu, mas sofreu no segundo tempo, né? O Palmeiras também teve uma estreia muito boa, pegou aí um dos times que os brasileiros enfrentaram mais difíceis, né? Que foi o Porto, jogou bem, dominou o jogo, faltou o gol. E o Fluminense, que foi a novidade, a surpresa, né? Todo mundo imaginou que poderia perder, estreou bem também, mas o Flamengo com certeza teve a melhor estreia com vitória tranquila. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando de perto esse Mundial, né, Caio? Com certeza, e trazendo sempre para o nosso telespectador o que está acontecendo. Muito obrigado e até mais. Até mais, Kleber. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Valeu!